top. Começou com A, é top. Não é à toa que eu tenho 2 As. Ariel Abreu. É com você, Ariel. Um abraço. Ô, filho, eu tomei seu tempo aí. Nós temos que renovar o tempo. Eu não sei que... Mas é 10h10 até agora. Não vou gastar tudo isso. Mentira, gasto sim. Você fala... Devagar. Tem um pouquinho aí com eles aí, gente. Depois eu vou voltar no final ainda. Calma. Gente, a minha apresentação não tem 20 slides, tá? Então todo mundo fica sossegado que vai dar tempo da gente ir pra praia. Não vou tomar muito tempo de vocês. A gente falou muito agora... Tem o apontador? A gente falou muito agora de coisa que custa dinheiro. Então, até agora, tudo que foi apresentado para vocês, a gente sabe que custa muito dinheiro e a gente já descobriu que o Juca não tem nada no nome para vender, então não tem outro jeito da gente conseguir o dinheiro se não for a gente vendendo. Então, agora tudo que a gente vai ver de ação que a gente pensou aqui, preparou, discutiu para apresentar para vocês, é basicamente para a gente colocar o dinheiro para dentro. A gente falou agora em 13,5 de faturamento até agora, né? Isso até ontem, visão até D-1. Nossa meta para esse mês é de 15,6. Não tem como a gente falar de 2030 sem eu usar um minutinho para falar desse mês e que a gente está, desde novembro do ano passado, batendo meta todos os meses. Acho que isso demonstra o quão forte é o time, o quão alta performance que todos empenham aqui no seu trabalho, e isso é realmente aí é o nosso resultado que a gente vem colhendo desde novembro, todos os meses, e agora agosto não vai ser diferente. A gente está com 13,5, a nossa meta é 15,6. Historicamente, durante todos os últimos meses, quintas e sextas-feiras, a gente fatura 1 milhão por dia. Isso aí, quando a gente está no final do mês, o reflexo ainda é maior. A gente está se preparando para a festa de fim de ano, então agosto está morto. Acho que esse ano também a gente agora brinca de buscar os 200 milhões de faturamento no ano. A gente tinha uma meta de 175. Muito provável a gente chegue nos 200 ou muito pertinho. É um divisor de águas, é importante. E agora a gente vai destrinchar tudo que a gente tem aqui para chegar em 2030 entregando os 33 milhões de faturamento mensal, que é o anseio do nosso diretor e dono da empresa. Aqui eu estou usando o para cima é uma brincadeira que acho que o Juca fala muito, eu também falo muito, a Dove brinca com isso direto no comercial, geralmente estou falando para cima para todo mundo. Então hoje aqui são os times que estão junto comigo, então a gente tem o Netexpresso. Para quem não conhece, o Netexpresso é o nosso comercial mais ativo e a ideia é a gente desenvolver um time de vendas voltados a transporte, onde possa ser extensiva a venda daquele serviço para outras transportadoras. Então, a nossa ideia é que o time da Netexpresso, num futuro, não venda só Expresso e o Vermelho, venda outras transportadoras que não tenham capital intelectual, time forte para conseguir vender o seu serviço. Parceiros, hoje a gente faz a gestão aí de muita gente, principalmente a galera do interior de São Paulo, onde a gente tem dado ainda mais tempo para que a gente consiga seguir crescendo. Time de atendimento ao cliente, o CIF, que é onde eu acabo colocando mais energia, e nosso time de marketing, que também tem feito muita coisa legal e tem muita ação boa também para marketing, para a gente chegar no 2030 atendendo esse nosso anseio, né? Por favor, se eu falar muito rápido, alguém me interrompe, porque senão depois eu vou tomar um feedback negativo do Arilson, com certeza. Aqui a gente falando da visão, né? Aqui são frases, percepções minhas sobre o que a gente tem que olhar dentro de cada pilar. No V, nosso negócio é gente. Todo mundo falou de gente o tempo todo aqui. Isso é o mais importante. É reflexo de como a gente vê nosso time forte. A gente criou o Netexpresso para vender outras transportadoras. Então, a ideia realmente aqui, a gente precisa cada vez mais valorizar nosso capital humano. Era da experiência. Todo mundo hoje tem comprado alguma coisa ou recomprado alguma coisa porque gosta da experiência de compra. Então, não tem como a gente falar de vendas hoje, de melhoria do nosso serviço, sem a gente pensar como é a experiência do nosso cliente adquirindo o nosso serviço. O pilar S, a gente não é apenas uma transportadora, a gente não pode se ver só como uma transportadora no sentido de eu vou pegar a carga no ponto A e entregar no ponto B. O cliente não contrata só isso, tá? E para a gente chegar em 2030 com o nosso faturamento, a gente não pode vender só isso. Para adquirir todos os ativos, a gente precisa de dinheiro. Para ter dinheiro, a gente precisa vender. Comercial é a área provocativa,
vender é a área impulsionadora do negócio. Se a gente não vende, não dá para fazer nada do que a gente está querendo fazer, né? E aí o Lineker vai continuar trabalhando com o computador velho, e aí ele vai continuar contando mentira para vocês e prometendo coisa que não vai chegar. Então, precisamos colocar dinheiro. Nosso argumento de venda não é ser a mais barata. A gente não precisa ser mais barato que o concorrente. Tá? Não precisa. A gente tem que vender outra coisa. Não é ser o mais barato. Em cima desses 5, a gente vai destrinchar algumas ações agora. Então, trazendo para gestão de pessoas, o nosso time. O vendedor é a pessoa mais fácil do mundo de acompanhar o trabalho, né? A gente consegue ver o faturamento fácil da empresa, eu consigo ver o faturamento fácil de cada pessoa que está vendendo hoje dentro da Expresso. E isso é bom para todo o resto que o Arilson já apresentou para vocês e a Thaís também. Se a gente quer promover, se a gente quer entregar meritocracia, eu preciso saber quem vende mais, quem vende melhor. Então, baseado nisso, eu preciso que vocês também tenham opção de acompanhar os trabalhos de vocês. Daí a gente vem com a gestão numérica individualizada, que são o painel de cotações e o painel de mapa. Cotações já funciona, esse painel já está disponível hoje na intranet, todo mundo consegue entrar, consultar, saber do seu time, saber quem é o vendedor que está fazendo mais cotações, que está convertendo mais negócios, consegue ver a média daquilo que essa pessoa vende, consegue ver o que essa pessoa perdeu. Então já tem informação suficiente hoje dentro da cotação. Agora a gente está criando um novo painel do mapa. Então vai ser aqueles clientes que já têm a tabela combinada, não fazem cotações, enviam carga direto. A gente vai ter uma visão desse tipo de cliente agora por vendedor também. Divulgação do time das nossas mídias sociais, pessoas em foco. Todo mundo acho que vai lembrar, a gente fez alguns vídeos com alguns funcionários já no nosso Instagram. Então teve vídeo comemorando 5, 6 anos, Simone e Vitor, depois teve vídeo do Dia do Caminhoneiro, se eu não me engano era o motorista Daniel. Então o que a gente vai fazer? Colocar o nosso time realmente em foco. A nossa rede social ela não precisa ser feita de arte aí desenvolvida dentro do marketing. É legal colocar a nossa cara lá, colocar o nosso bem mais valioso que são as pessoas. Aqui a gente vai promover mais treinamentos da casa. Muita gente teve no primeiro treinamento de cálculo de frete, Rondonópolis estava, que eu lembro, São Paulo também participou. Pedrosa estava também? Estava também. A gente teve um treinamento muito legal, ele foi ministrado pela Andréa, lá de precificação, ela ensinou quase todo mundo a fazer o cálculo do frete na mão, por incrível que pareça, algumas pessoas não sabiam, e eu acho que é normal, ninguém nasce sabendo nada, então a gente tem que ter sempre essa possibilidade de todo mundo aprender uma coisa nova, de uma forma um pouquinho mais didática dentro da empresa e promovendo as nossas pessoas para vender, né, e conhecer também. Então esse primeiro treinamento de cálculo de frete já foi realizado, agora a nossa ideia é trazer o de técnica de negociação, falando sobre spin selling, cross-selling. Basicamente, spin selling é fazer as perguntas corretas no momento da negociação e o cross-selling é você trazer aquele cliente que já está dentro do negócio com um pacote de serviço mais amplo. Né? Não adianta nada a gente ter uma Ferrari se andar 10 por hora. A ideia é essa, tá? A gente vai pegar um cliente que tem um baita do potencial e extrair todo aquele potencial daquele cliente. A promoção do ambiente de livre expressão, então, gente, todo momento a gente tem que trazer mais ideia ao negócio. Acho que uma cabeça pensando sozinha, ela não vai conceber nada perfeito e vai ser muito melhor se for algo construtivo. Então, isso aqui é só uma mudança de cultura e comportamento para a gente sempre estar aberto a expor a nossa opinião. Recentemente, a gente teve a cartilha do cliente. Quem ainda não leu, a gente vai falar muito sobre cartilha do vendedor, desculpa, quem ainda não leu, a gente vai falar muito sobre cartilha do vendedor, e sobre isso que a gente quer ouvir são ideias de melhoria, sempre. Premiação Melhores do Ano. O que eu imagino disso aqui lá em 2030 é quase o programa do Faustão mesmo, com a estatueta do Oscar, a galera em gala, quem sabe um carro sendo entregue para o melhor vendedor do ano, mas assim, até lá, o que a gente vai trazer? Com a gestão numérica individualizada, a gente tem do painel de cotações funcionando, que já funciona, tá? Mas o painel de mapa, a gente vai conseguir ver cada detalhe de cada vendedor. Quem vendeu a melhor média quilo, quem vendeu o CTE com menor peso, menor quilo por conhecimento, quem trouxe a maior quantidade de novos CNPJs para dentro da empresa, novos clientes. Então, com esses dois painéis em vigor, funcionando, a gente puxa o Melhores do Ano para realmente premiar. Aqui eu coloquei lazer e desenvolvimento, porque a gente vai premiar com coisas voltadas para o lazer de todo mundo e também dar oportunidade para quem quiser fazer um curso,
para quem quiser fazer uma especialização, entendeu? Então a ideia vai ser entregar prêmios nesses dois âmbitos, tá? E premiando sempre os melhores vendedores do ano. Passada aí as nossas ações para valorização dos funcionários, agora a gente vai para a parte de inovação tecnológica. Então, a gente vai ter agora o desenvolvimento do Connect Express, que é o app do cliente. A gente já está rodando o nosso app tem um tempinho, e esse app ele está sendo utilizado para dentro de casa. Então, já tem algumas funcionalidades, né? E a ideia é que aquilo seja extensivo agora, numa segunda fase, para todos os nossos clientes. E o que os nossos clientes vão ter acesso dentro desse app? Eles vão ter acesso à posição da nota, eles vão ter acesso aos indicadores de performance daquele cliente. Tá? Então, a ideia é a gente não vender só o transporte. A gente vai vender basicamente o transporte mais uma ferramenta de gestão para o cliente acompanhar toda a movimentação que ele tem com a Expresso. E isso tem valor, gente. Se o cliente ele não consegue fazer isso com o time próprio e ele tem um chefe dele cobrando na logística que ele tem esses números, você acha que ele vai contratar a Expresso Rio Vermelho ou a transportadora B que não tem esse serviço? Ele quer facilidade e talvez ele pague mais caro por isso também. Eu acredito que ele pagaria, né? Afinal, ninguém gosta de ficar sempre tomando come do chefe todo dia. Então, se ele precisa entregar essa informação e a gente entrega para ele pronto, vai ser muito mais suscetível ele contratar o nosso serviço do que do concorrente, sem que seja necessário dar desconto e vender mais barato. Processo de validação de contrato. Isso aqui praticamente fase final, né? Estão participando eu, a doutora Tatiana, a Bia, Fidelis. Então, isso aqui, em pouco tempo, a gente já vai ter rodando. Então, vai ser muito bom para que todo mundo conheça a particularidade, características e riscos de todos os clientes que estão hoje aqui com a gente. Desenvolvimento do Expresso para cima, que vai ser o app do vendedor. Então, todas as informações que a gente tem gerencial, painel de cotação, painel do mapa, eles vão estar disponíveis para o vendedor dentro do aplicativo mobile também. A ideia, a gente sabe que o vendedor está na rua, então ele precisa ter acesso às informações da maneira mais fácil possível. Por isso que vai para um modelo de app mobile. Nossa ideia dentro desse app também é a emissão da tabela automática, que é uma coisa que, cara, todo mundo sempre... Poxa, tem um cliente que preciso mandar o preço amanhã. A gente tem que sempre lembrar que tem duas pessoas no time de precificação. Então, a gente acaba ali equilibrando vários pratos, às vezes demora mesmo, a gente sabe que ele tem tabelas que demoraram 4, 5 dias para serem emitidas. A ideia é a gente jogar isso direto no app, o próprio vendedor ele vai dar os inputs corretos dentro do aplicativo, aquilo vai emitir uma tabela, ele já vai poder apresentar para o cliente, junto com relação de TDE, junto com relação de praças e prazos, junto com a nova relação de TDA, que vai ser uma taxa por cidade, que eu, Dove, estamos desenvolvendo, junto com o time da Matriz também. Então, a ideia é, você vai estar numa reunião, você vai tocar a reunião com o cliente, coletar as informações durante a reunião, emitir o preço e todo o pacote de serviço da Expresso no momento da venda. Tá? Ainda é para dar mais facilidade e mais velocidade no processo de conquista de novos clientes. E aqui a implementação de chatbot já está praticamente muito mais avançado, desde que a Bia chegou, ela colocou muita energia nesse projeto, que a gente começou ele, mas faltou energia para realmente trazer ele como uma ferramenta mais ajustada à nossa rotina, e agora o próximo passo é a automatização de algumas rotinas. A gente vai poder fazer cotação automática dentro do robô, então vai trazer ainda mais facilidade. Isso substitui gente? Não é essa a ideia. Qual que é a ideia? Eu quero que as pessoas não percam tempo com o trabalho mecânico. A ideia é que as pessoas percam tempo com coisas que pessoas têm que fazer. Que é ligar para alguém, desenvolver relacionamento, conversar, entender o que está acontecendo com a família daquela pessoa, criar aproximação, criar vínculo. Isso um robô não faz. Mas um robô emite cotação. Então, assim, eu quero que o tempo do nosso time seja empregado cada vez mais em atividades que pessoas podem fazer e que a gente pode colocar toda a parte mecânica para um robô fazer. Partindo por serviços diversificados, né? Arilson já apresentou todas as novas regiões que a gente vai abrir. Qual que é a nossa função? Captar cliente, foco, ter gente, ter conhecimento, ir para esses lugares, descobrir o lugar, fazer uma imersão, pesquisa na internet. Aqui a gente tem muita ferramenta hoje para fazer a captação e trazer esses novos clientes, tanto do interior de São Paulo, quanto do Espírito Santo e também da região sul para dentro do nosso negócio. Alguns aqui já são realidade, a gente já tem aí o interior de São Paulo rodando cada vez mais forte, tendo próximo de 1 milhão por mês já de captação de carga, né, Araújo? Está faltando, cara, tiquinho para dar certo, para dar esse 1 milhão. Esse ano, com certeza, a gente já bate 1 milhão.
Captação em Minas a gente já tem no Sul, né? Agora o que a gente vai fazer é um negócio muito mais extensivo, a gente já tem a captação no Triângulo também, com clientes importantes, a gente ainda vai mais longe, e Espírito Santo também hoje a gente já tem, então dá para ver que tudo que a gente tem de meta, a gente realmente não está parado, a gente não para de trabalhar, a gente não para de se desafiar, e Sul a gente também já tem. A gente só vai expandir e fazer o negócio virar ainda mais, com volume de faturamento ainda maior. Dos novos serviços, entra o aéreo como, acho que um grande desafio, para mim é um grande desafio, conheço pouco do mercado, só tive contato com esse mercado na época que eu trabalhava junto com mercadoria de grande valor de nota, mas aqui a gente vai ser uma novidade para a grande maioria, então vamos dar foco, vamos usar quem já tem experiência com isso, vamos colocar realmente energia para descobrir todos os clientes na nossa base atual que precisam desse serviço, é sempre a maneira mais fácil da gente virar faturamento rápido. Fulfillment, essa palavra difícil, um termo em inglês que quer dizer, vamos falar assim, plena satisfação com algo. O que é essa plena satisfação com algo? Eu quero que o cliente tenha na Expresso uma empresa, um fornecedor estratégico de referência para fazer o que ele precisa. Então, vamos imaginar uma situação hipotética, usando Cuiabá, que vai ser a nossa nova estrutura. O embarcador ele vai transferir uma nota, tá? Uma carga, para nosso armazém de Cuiabá, em regime de transferência entre filiais ou em regime de armazém geral. Aquela carga vai ficar paradinha em Cuiabá, só esperando a venda efetuar. Assim que essa venda for efetuada, a gente entrega para o cliente de Cuiabá em um dia útil. Dependendo da região, a gente entrega em algumas horas. Todo mundo vive isso na vida pessoal. Hoje é difícil pegar uma pessoa que mora em São Paulo e, faltou alguma coisa na minha casa, quebrou alguma coisa, eu vou comprar através do Mercado Livre e entregam para mim no mesmo dia. Se a gente vive isso na vida pessoal, no nosso trabalho não pode ser diferente, porque a nossa expectativa com o mundo profissional, ele é igual ao que a gente vive na nossa vida pessoal, não tem duas vidas distintas, né? Então, se hoje eu consigo comprar alguma coisa e receber no mesmo dia, a gente precisa garantir que a Expresso faça essa coisa chegar, mesmo que seja no Mato Grosso. Então, o jeito mais fácil que a gente vai ter isso é formatando novos serviços de armazenagem e transporte, é o terminho aqui que a gente vai usar agora como fulfillment, que vai ser essa plena satisfação do nosso cliente, e por que não entregar uma carga em Cuiabá em algumas horas? Ela já vai estar lá. Pesquisa NPS, a gente está soltando agora esse setembro, né? Setembro a gente vai fazer o lançamento, né, Fidelis? É diferente do que a Thaís falou, gente. O NPS, ele é a sigla quer dizer Net Promoter Score, que basicamente é uma forma da gente entender quem fala bem do nosso negócio no mercado. A Thaís vai fazer isso voltado para o nosso público interno e a gente, né, através de marketing, atendimento ao cliente comercial, vai fazer esse trabalho com o nosso cliente externo. Então, a gente nunca teve, acho que na Expresso, uma pesquisa de satisfação para entender a real interpretação do cliente sobre o nosso negócio. Agora, em setembro, a gente vai fazer um negócio bem estruturado. Esse modelo de NPS é o mesmo que todas as grandes empresas de serviço utilizam, então a gente não está criando nada, estamos copiando dos maiores, tá? E a nossa ideia é sentir aonde a Expresso está. Sentindo onde a Expresso está, a gente vai tomar todas as ações como um time para que cada vez mais o cliente fale bem da gente. Né? Se um cliente fala bem da gente, ele fala em qualquer lugar e ele praticamente vende o nosso negócio sozinho. E o plano de marketing para divulgação da expansão, através de Meta Ads e Google Ads, a gente brinca de usar isso. Tá? A gente realmente brinca. Nem David está aqui, a gente joga um troquinho. Tá? Essa brincadeira aqui tem empresa que gasta 150 mil. Né? O Pablo Marçal divulgou que ele gasta 4 milhões por mês. Aqui a gente brinca, tá? E a gente não vai mais brincar. A gente vai começar a ser as transportadoras, vamos estar sempre ranqueados nas primeiras posições do Google, e a nossa ideia também é aparecer para todo o nosso público no Facebook e no Instagram, dependendo da região onde a pessoa estiver. Tá? Então a gente vai começar a olhar o Google Ads e o Meta Ads com muito mais cuidado. Acho que esse último ano foi um ano de experimentação, né? Agora realmente a gente vai colocar um nome disponível para todo o nosso mercado e focar realmente na captação de novos clientes. Aumento de ativos. Aqui para o comercial, o que a gente tem de ação? A gente tem que enfiar dinheiro para dentro de qualquer jeito, porque senão ninguém consegue comprar caminhão, ninguém consegue melhorar a filial. Então a gente tem que ter sempre atenção às boas oportunidades. A nossa sinergia da estrutura física da Expresso com a necessidade do cliente. Eu coloquei um case aqui que foi o case da Tigre.
Roberto e o Marcos estão participando comigo. A gente tem uma área em Goiânia que é um campo de futebol. Cara, o Neymar não trabalha aqui. Acho que não tem ninguém tão craque de bola para a gente manter um campo de futebol na filial. Só o Wesley. Então, Wesley, infelizmente o teu campo, se você não estrear logo, ele não vai ter mais. Aí tem uma área de quase 12 mil metros em Goiânia, que basicamente a gente cuida de jardinagem, e a gente tem a operação da Tigre aí, onde a gente está negociando o aluguel de toda a área. Então, assim, não é o nosso core business, mas a gente está lá com a nossa estrutura disponível, tem um cliente que precisa de transportadora, a gente tem a área inutilizada, né? Por que não entregar para o cliente que ainda vai pagar pelo investimento? Então, aqui nessa negociação, a Tigre vai arcar com todo o CAPEX de adequação da área. Eu só estou entregando um gramado para os caras. Então, a gente tem que estar sempre de olho nas oportunidades que o mercado nos dá. Atenção às movimentações. O mercado não para também. Se a gente dorme, a onda leva. E se a gente não estiver atento, a gente perde uma boa oportunidade. Então, a gente precisa estar entendendo como é o comportamento do nosso cliente, o que ele está esperando de novo. A gente tem que entender o que o mercado está oferecendo de novos serviços. Quando eu falo de fulfillment, não é nada novo. A gente está olhando Amazon e Mercado Livre já surfando essa onda há algum tempo. O que a gente está fazendo é correr para a gente não perder essa onda, porque está sendo uma necessidade e uma exigência do mercado e a gente precisa atender. Comercial provocativo, então cada vez mais olhar algumas operações que elas são exclusivas, às vezes a operação exclusiva ela paga pelo investimento, então a gente precisa estar atento também a esse tipo de oportunidade, às vezes foge um pouquinho do nosso core business, mas pode ter sinergia com o nosso desenvolvimento financeiro, em tamanho de negócio, em aquisição de ativo, então a gente precisa olhar algumas operações exclusivas. Muita atenção à cartilha do vendedor, gente, essa cartilha ela é para facilitar a nossa vida. Ali a ideia era tudo que a gente já teve problema, ter um procedimento e ter uma forma da gente respeitar e não ficar travado, né? Eu tinha uma sensação de que aqui a gente ficava muito travado em alguns momentos. A cartilha ela dá a regra para flexibilização. Então, quem ainda não deu uma mergulhada na cartilha, a gente vamos mergulhar, vamos ler, vamos trazer dúvida. A gente vai fazendo um treinamento com todo mundo, explicando cada procedimento da cartilha agora em setembro, para ficar mais fácil essa interpretação. Tragam as suas ideias sobre a cartilha, que eu acho que isso também é importantíssimo para a gente fazer um trabalho ainda melhor. Vender mais serviços para os atuais clientes. A gente tem muito cliente bom que não está usando metade do que o Expresso tem disponível. A gente tem o Norte aí, rodando legal, rodando bem, com alguns ajustes para ser feitos como toda a empresa, né? Nada está perfeito. Vendam o Norte. Pega o seu cliente, oferece o TNE, entendeu? Entende o negócio do cliente, entende o que ele usa do nosso serviço. Eu tenho certeza que se a gente olhar só para o cliente, a gente já vai conseguir desenvolver ainda mais o nosso faturamento. Para fechar dentro do orçamento eficiente, é o meu último. Foco nos reajustes sempre, gente. Não precisa ficar com medo de dar reajuste em cliente. Não tem por que a gente ter esse medo. Se o serviço é bom, se eu atendo o cara bem, a gente sabe que isso não é fácil que a gente faça. A gente valoriza o nosso serviço, a gente valoriza o nosso trabalho. Não é fácil fazer o que a gente faz. Não vamos ter medo de cobrar, tá? E tudo aumenta de preço. Às vezes em menos de um ano. A gente ainda está sendo bonzinho em aumentar só uma vez por ano. Então vamos dar foco total sempre em todos os reajustes. A gente está entrando agora com uma relação de TDA para cidades e distritos. Isso vai economizar trabalho, principalmente. Eu não sei quantas vezes eu já entrei em discussão entre o Igor e o nosso time de saque por conta de... Não vou lembrar o nome da cidade agora, mas é União do Norte. E Peixoto de Azevedo. Toda hora tem taxa para essa cidade, não tem por que o cliente já não ter isso numa lista pré-definida de forma transparente, que ele saiba quanto ele vai pagar adicional para cada cidade. A gente não tinha e está 95% pronto, né, Dove? Então, muito provavelmente a gente já consiga lançar isso em setembro, no máximo em outubro. Relação de veículos dedicados, isso é um trabalho que a gente está fazendo agora também junto com o Kleber. A gente precisa saber
todos aqueles destinatários que nem TDE cobre o custo que você tem para entregar. Eu não preciso cobrar TDE, né, para raia. Eu tenho que cobrar o carro ali parado o dia inteiro em função da raia, porque só pode carregar um embarcador por carro. A gente também não vai cobrar mais TDE. A gente vai cobrar dentro de um veículo dedicado e a gente não vai ter medo de cobrar. Tá? Se alguém não está fazendo isso, está fazendo errado. Se tem serviço, tem cobrança. Então, a ideia é essa, fim de isenção de taxa, análise individualizada da complexidade de cada operação. Tem operação que tem picking, tem operação que não tem picking. Então, não é que a gente não queira dar desconto, é porque a gente valoriza o nosso trabalho e o nosso argumento nunca vai ser a mais barata. Tá? A gente não quer ser a mais barata, a gente quer ser a melhor. E o recado final é esse, foco em ser a melhor e não a mais barata. Alguém tem alguma dúvida que a Apple tem nenhum receio em cobrar mais caro que a Samsung? E todo mundo compra. E quando tem um novo lançamento, o mundo para comprar um novo lançamento. O mundo para assistir o lançamento. Por que eu tenho que ver? Por que eu tenho que aceitar ser o mais barato? Não quero ser o mais barato. Nosso posicionamento, vocês já entenderam, é ser o melhor. E é isso. Chegado ao fim, minha pergunta para todo mundo é se eu falei devagar. Falei devagar. Foi devagar. Já é eu expandi a minha zona de conforto hoje, que nem a nossa palestra de ontem. Eu não consigo falar devagar. Então, juro que eu tentei me esforcei. Obrigado pelo feedback. E agora, vem para cá, Kleber.